Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz, graça e misericórdia seja com todos nós neste dia, que é o 31 de dezembro de 2022, último dia, deste ano. Graças a Deus, Chegamos ao final dele. Esperamos estar aí no próximo ano cuidando aí, das coisas do Deus vivo, O Deus que criou os céus e a terra e tudo que neles há. Dando testemunho, da sua misericórdia, dando testemunho do seu amor, dando testemunho do seu Filho Jesus Cristo, da sua morte, da sua ressurreição, do sangue que ele derramou ali no madeiro, para a remissão dos pecados, Graças a Deus, irmãos, por tudo que ele nos tem dado. Pela vida, pela redenção, pelo pão de cada dia, pelos livramentos, São tantos, Quantos livramentos ele nos deu nesse ano de 2022, E vamos continuar, no caminho, perseverando, Caminhando aí com as virgens prudentes, em perseverança, em sinceridade, em obediência, para sermos contados aí no número das virgens prudentes, Então, irmãos, olha, vamos fazer a reunião dos varões amanhã, viu? Lá na casa do irmão César e da irmã Andréia, viu? Lá no Ayrton Senna, Estaremos lá, se Deus quiser, para refletirmos, Orarmos e nos instruirmos mutuamente, nas Escrituras, procurando aí a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Graças a Deus, E aí vamos continuar aqui com a nossa caminhadazinha aqui, com a nossa pequena história aí, pequenas lembranças, Todos nós já sabemos de muita coisa disso aqui que a gente está falando, mas nós estamos fazendo aqui uma lembrança, E vamos fazer a história nossa, a história da igreja, do nosso grupo, em continuidade com a história aí que nós estamos falando, A história do Evangelho, da igreja, do Evangelho pervertido, Até chegarmos a nós, Que somos um grupo que há 30 anos, ou um pouco mais, estamos aí procurando, agradar ao Senhor, agradar ao nosso Deus, e ao seu Filho Jesus Cristo. Então aqui nessa história agora a gente chegou aqui naquilo que é chamado de a contra-reforma da Igreja Romana, Então os reformadores e as reformas, aconteceram numa época, por volta do ano 1500, por aí, 1600, várias pessoas se levantaram, como nós vimos, Se levantaram contra o papado, contra o evangelho pervertido, Contra o catolicismo romano. E aí o catolicismo romano resolveu fazer uma contra-reforma, Ninguém estava pensando, acho que ninguém estava pensando que o catolicismo ia aceitar tudo isso aí, Com certeza ele não aceitou, foi a luta, E houve guerras e mais guerras, Então nós vamos ver aqui algumas coisas que aconteceram, Então o que acontece? Por volta do ano de 1545, certo? As formas de igreja estatal, igreja oficial, dos luteranos, dos anglicanos, dos reformados ou calvinistas, e também as igrejas livres, certo? Dos radicais, dos anabatistas,
os radicais chamados, né, independentes e tal, eles já estavam espalhados pela Europa todinha, né? Quase toda a Europa, né? Fincada lá, uma na Alemanha, né? Na França, conforme nós já vimos aí, na Escandinávia, na Suíça, na Inglaterra, na Escócia, né? Quase toda a Europa estava exatamente dominada já, né? Por essas lutas, né? Da reforma dos protestantes, digamos assim, né? Então, esse avanço, né, do protestantismo fez a Igreja Romana, né, instituir o quê? Uma contra-reforma, né, que inicialmente, né, estancou, né, o protestantismo na Polônia, né, na Bélgica e na Holanda, né, usaram lá das suas forças, né, e na Polônia, na Bélgica e na Holanda eles conseguiram arrefecer lá o ânimo dos reformadores. Então a Contra-Reforma, ela introduziu mudanças, né, internas e externas na Igreja Romana, né, além de uma reação, né, à Reforma Protestante, né, que se alastrava, né, ao ponto de provocar a Guerra dos 100 Anos, de 1618 a 1648. Então a Guerra dos 100 Anos foi uma guerra religiosa, né? E a maioria das guerras, né, tem motivação religiosa. A Contra-Reforma, ela foi levada por missionários, né, certo? Católicos, para as Américas e para a Ásia, né? Quer dizer, quando eles viram que a coisa estava meio apertada lá na Europa, eles partiram então, porque foi exatamente a época de descobrimento, né, da América e tal. Também do descobrimento de outro caminho para a Ásia, né? Nós sabemos que tinha problemas lá, né? Nesses caminhos para a Ásia, por causa exatamente dos muçulmanos, né? Então, por volta do ano de 1517, né? Um grupo de católicos na Itália, né, fundou uma organização denominada Oratório do Amor Divino, né? E este grupo era uma elite, né, da Igreja Romana, certo? Os mandões e as elites, né? E teve apoio do papado, é claro, porque as intenções deles eram exatamente trabalhar contra a reforma, né? Então ele teve o apoio do papado, né, para estudar e sugerir medidas para conter o avanço do protestantismo. Então esse oratório do amor divino, né, foi criado pela elite, né, católica lá da Itália, para estudar, né, e sugerir medidas, né, contra o protestantismo. Este pequeno grupo, dos mais capazes, considerados mais capazes entre eles, inspirou a criação de novas ordens religiosas, né? Então a primeira medida que eles tomaram foi essa aí, vão criar um grande número de ordens religiosas, masculinas e femininas, né? Ordens religiosas, e essas ordens religiosas caíram em campo, né, para conter os protestantes, né? Então eram as ordens masculinas e femininas, conforme a gente já falou aí, né? Homens e mulheres, né, que se dedicariam, né, à missão de contra-reformar, né, de ir contra a reforma dos reformados. Então essas ordens, em geral, né, elas treinavam os seus sacerdotes, né, os seus membros, a fazer os votos de pobreza, de castidade e de obediência à própria ordem, né, certo? E ao Papa, né? E a viverem como pessoas comuns nas cidades, nas aldeias, né? Então, uma estratégia que eles utilizaram, né, certo? Para se identificar com a população, né? E a pregação deles e o ensino
e o serviço social destes sacerdotes começou a atrair as pessoas, né? Começaram a atrair as pessoas, né? Como nós sabemos. E aí nós vamos parar por aqui hoje e amanhã a gente continua, se Deus quiser, e paz seja com todos nós.